Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo hoje veremos como podemos fazer uma composição RGB com imagens do Cibers 4A. Mas antes, não se esqueça, se você está chegando pela primeira vez aqui no canal e ainda não está inscrito ou inscrita, já aproveita, clica nesse botão aqui embaixo, aqui no canto esquerdo, o botão inscrever-se, já se inscreve aqui no canal. Também ative as notificações, porque aí sempre que a gente postar um conteúdo novo, o YouTube vai mandar a notificação para vocês e aí vocês podem vir conferir aqui o nosso conteúdo. Então, vamos para o vídeo. Sempre que a gente baixa alguma imagem, né, imagem de satélite, tanto Landsat, Cibers ou qualquer outra missão, como eu mostrei nesse vídeo aqui, como a gente faz o download das imagens do Cibers, do 4A, a gente consegue baixar os arquivos separados, a gente baixa banda por banda, certo? Desde a pancromática até, no caso do Cibers 4A, até a banda do infravermelho mais próximo, né, do NIC. E aí vocês podem dar uma olhada nesse vídeo que eu falo um pouquinho sobre como baixar e aí eu explico como a gente identifica essas bandas no momento do download. E aí, como elas vêm separadas, para a gente realizar os nossos trabalhos dentro do QGIS ou do ArcGIS, independente ou qualquer outro software de geoprocessamento, a gente precisa transformar essas bandas separadas, né, esses arquivos individuais, em apenas um único arquivo. Né? A gente precisa compor uma nova imagem contendo essas três bandas, a banda do azul, do verde e do vermelho. Composição RGB, né? Que do inglês fica do vermelho red, do green verde e o B do blue do azul. E aí, para a gente fazer essa composição, para a gente fazer essa unificação desses arquivos, eu preciso saber a ordem, né, dessas cores. Já que a composição é RGB, eu tenho que saber qual banda é a vermelha, qual banda é a verde e qual banda é a azul. No Cibers 4A, a ordem das bandas ela é a seguinte: a banda 1 ela corresponde ao azul, a banda do azul, a banda 2 corresponde à banda do verde e a banda 3 à faixa do vermelho, certo? Então, esses três arquivos aqui, aqui está no mesmo formato. Quando a gente baixa direto do site do INPE, do catálogo do INPE, ele vem com essa nomenclatura aqui. Então nós temos aqui o nome do satélite, né? A versão da missão, o sensor, que a gente está utilizando aqui, o WPM, que é o sensor que tem a resolução espacial de 8 metros, a data do, a data do imageamento, né, que foi feita, que essa imagem específica aqui foi feita, foi levantada, e aqui a gente tem a banda número 1, certo? Então, no caso, essa banda a gente já sabe que é a banda da faixa do azul. Aqui embaixo, a banda 2 é a banda que corresponde à faixa do verde e aqui a faixa do vermelho. Para essa composição a gente vai usar só essas três bandas, certo? Mas, dependendo da necessidade, você pode usar a banda número 4, que no caso do Cibers 4A é a banda do NIR, a banda do infravermelho mais próximo, beleza? Então, com os arquivos aqui, a gente vem no menu raster e vamos aqui em miscelânea, certo? E aqui em miscelânea a gente vai na opção mesclar. Quando ele abrir essa janela aqui, a gente vai configurar os parâmetros, né, para a composição. Uma coisa importante, deixa eu voltar lá, que a gente precisa dessa informação aqui, do tipo de dado de saída, certo? Esse tipo de dado de saída ele tem que corresponder ao mesmo dado de saída que já está configurado, né, que é o dado de saída das bandas originais. Então vou fechar aqui. Então a gente vem aqui nas propriedades de qualquer uma das bandas, qualquer um dos arquivos. E aqui em informação a gente vai buscar qual é o tipo de dado de saída. Então o tipo de dado desses arquivos é o int16, inteiro 16 bits com sinal, beleza? Então a gente volta agora lá no menu raster, miscelânea, mesclar, e aqui a gente vai configurar daqui a pouco o tipo de saída que a gente já viu que é 16. Então aqui primeiro, a camada de entrada, a gente vai configurar quais são os arquivos, quais são as bandas que iremos utilizar para essa composição, para esse mesclar aqui no QGIS. Então eu clico aqui nesse botão das reticências, e aí ele vai abrir essa janelinha aqui onde eu consigo adicionar
as bandas que eu quero. Se eu não tiver com os arquivos carregados aqui, com as minhas imagens raster carregadas aqui no QGIS, eu posso vir aqui, adicionar arquivo e buscar direto lá na pasta, beleza? Então aqui eu preciso já marcar quais são os arquivos que farão parte da minha composição, beleza? Então eu quero todos os 3 arquivos. Eu tenho aqui a banda 1, 2 e 3. Só que a gente vai fazer uma composição RGB. Então os meus arquivos eles têm que estar exatamente nessa ordem. Eu preciso ter primeiro a banda do vermelho, depois a banda do verde, depois a banda do azul, certo? A composição RGB. Então, como eu falei, a banda número 1 é a banda do azul, né? A faixa do azul. Então, ela vai lá para baixo. Então, vou mover ela para cá, certo? A banda número 1, que é o blue, né? O B vai ficar aqui embaixo. E a banda número 3, que é a banda do vermelho, ela vem aqui para cima, que é o red. Então eu tenho aqui agora RGB, tenho vermelho, verde e azul para minha composição, beleza? Então é importante a gente manter essa ordem aqui da composição RGB, porque mesmo depois a gente podendo manipular essas ordens, eu vou mostrar como a gente faz isso, a gente podendo manipular essas ordens após a composição, é importante que a composição original seja RGB, esteja nessa ordem do vermelho, verde e o azul, beleza? Então já está aqui ordenada, 3, 2, 1, clique em OK. Aqui embaixo a gente vai marcar essa opção aqui, ó. Coloque cada arquivo de entrada em uma banda separada. Por que isso? Porque quando ele gerar a composição, ele vai criar um arquivo único com as 3 bandas, mas essa separação vai permitir que a gente possa editar a ordem das bandas dentro desse arquivo, certo? Então, com um único arquivo RGB, depois para o meu uso, se eu precisar fazer uma composição falsa cor, eu não preciso gerar uma nova composição. Basta eu acessar as propriedades do próprio arquivo e alterar a simbologia ali, alterar a ordem das bandas. Eu vou mostrar depois que a gente fizer essa composição. Se eu não marco isso aqui, a gente não consegue trabalhar as bandas de forma individualizada. E aqui em tipo de saída a gente viu que era o 16. Então, selecionar aqui int 16. Tem alguns parâmetros avançados aqui que para o nosso exemplo não é necessário, assim eu não vou configurar, mas dependendo da necessidade do seu trabalho aí, dependendo da situação, possa ser que você precise configurar algum desses parâmetros aqui, mas no geral, assim, por padrão, você não precisa configurar muita coisa aqui nos parâmetros avançados não. Então eu vou salvar aqui no modo de saída, eu vou salvar um arquivo definitivo. Vou clicar aqui nesse botão com as reticências e salvar no arquivo e vou escolher a pasta de salvamento. Vou colocar aqui Cibers 4a.rgb, só para eu me orientar aqui. Então definir o nome, clique em salvar. Pronto, aqui agora a gente pode mandar executar e aguardar o processamento. Pronto, então já executou aqui o processamento, a gente pode fechar. E aqui agora a gente tem o resultado, a nossa composição RGB. Deixa eu desligar essas outras aqui. Pronto, aqui agora a gente pode dar uma olhada aqui nas propriedades da camada. Aqui em simbologia, se a gente observar aquilo que eu estava comentando. E agora eu tenho cada banda, apesar de eu ter um arquivo único aqui da composição, a gente tem as bandas em separado aqui. Eu tenho a banda do vermelho, a banda do verde e a banda do azul. E aqui eu posso alterar essa ordem de representação. Então, a gente fez a composição RGB, mas aqui agora eu quero trabalhar com a ordem diferente. Então eu posso pegar aqui e jogar a banda 2 para cima, jogar a banda 3 aqui e deixar para o final a banda 1, por exemplo. Certo? Dou um OK. E aí ele já altera a forma de representação aqui da minha imagem. Então eu consigo manipular, né, as bandas de forma individual para realçar, né, para destacar aquela informação que eu preciso mais da minha imagem. Agora, com a nossa composição RGB feita, a gente pode melhorar um pouco a resolução espacial dessa composição. Por padrão, as imagens do Cibers 4A, né, no sensor WPM, elas têm uma resolução espacial de 8 metros. Mas, se eu adicionar aqui a essa composição a banda 0, né, que é a pancromática, a gente consegue chegar até uma resolução espacial de 2 metros. E aí o que a gente precisa fazer para realizar essa melhoria? A gente precisa fazer uma fusão entre as duas imagens, entre a composição RGB
e a banda pancromática, certo? Para a gente fazer essa fusão, basta eu vir aqui na minha caixa de ferramentas, eu vou digitar pan, que ele vai mostrar a ferramenta que a gente vai utilizar, que é a Pan Sharpening, certo? Então dou 2 cliques aqui. Eu não estou com a camada, com a banda 0 aqui no meu arquivo, mas isso não impede que a gente realize o processamento. Então eu dou 2 cliques aqui no comando, na ferramenta, e aqui, ó, em conjunto de dados espectrais, a gente vai selecionar a nossa composição, que é o arquivo que eu quero que seja melhorado, né, que tenha resolução melhorada. Então já está selecionado aqui a composição, porque eu estou com as outras imagens desligadas. Então já selecionou aqui a nossa composição RGB. E aqui no conjunto dos dados pancromáticos é que a gente vai adicionar a banda 0, certo? Que é a banda pancromática aqui para o Cibers 4A. Então dou um clique aqui nesse botão aqui das reticências e a gente vai lá na pasta onde estão nossos arquivos brutos. Então eu vou selecionar aqui a banda 0, tá vendo? Banda 0. Clico em abrir. A gente aguarda ele carregar aqui. Pronto, já carregou a informação da banda. Vou salvar mais uma vez um arquivo definitivo. Venho aqui, clico no botão salvar no arquivo. Então vou salvar como composição RGB fusão. Salvar. Agora basta clicar em executar e aguardar o processamento. E aí esse processamento da fusão ele pode levar um pouquinho mais de tempo do que o da composição, por exemplo. Ele é um pouquinho mais demorado, porque a banda 0, né, a banda pancromática, ela tem muita informação, é um arquivo muito pesado, comparando com as outras 3 camadas, né, com as outras 3 bandas. Então é um processamento realmente um pouco mais demorado, ele vai exigir um pouco mais aí da máquina, beleza? Então eu vou executar aqui, daqui a pouco a gente volta para ver o resultado. Pronto, processamento finalizado, a gente vai fechar aqui. Pronto, observe que aqui agora a gente já tem a visualização da nossa composição fusionada com a pancromática e aqui embaixo a gente tem a nossa composição RGB, certo? Eu estou aqui na aproximação de 100% para RGB, beleza? Então se eu aproximar um pouco mais aqui, a gente já percebe que ela vai distorcer um pouco. Quando eu adicionar aqui agora a fusão, observe que eu já tenho uma qualidade maior aqui na imagem, certo? Então aqui é a nossa imagem fusionada e aqui é a nossa composição RGB com 8 metros de resolução espacial, certo? Então, se eu quiser, sempre que eu quiser melhorar essa resolução espacial das imagens Cibers da missão 4A, eu preciso fazer a fusão com a banda 0, né, que é a banda pancromática. E aí a gente tem esse resultado. Então a gente fica por aqui, era isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo, espero que o conteúdo tenha ajudado, que vocês tenham gostado do vídeo. Mais uma vez, você está chegando agora aqui no canal e ainda não está inscrito ou inscrita, aproveita que agora esse finalzinho, já clica no botão inscrever-se e se inscreva aqui no canal. Aproveite também, já ative as notificações, clica aí no sininho que tem do lado do botão inscrever-se, que assim sempre que a gente postar um conteúdo novo aqui, o YouTube vai te avisar e você pode vir conferir aqui em primeira mão o que a gente tem para mostrar, beleza? Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo vídeo.